Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a Isabela Calia, a Helena Marcakis e a Arete, ou Centro de Estudos Helênicos, por essa oportunidade. Eu tenho várias, essa seria, digamos, o que eu pretendo fazer, e vamos começar bem rapidinho, né? Eu acho importante começar distinguindo o que é riso do que é humor, né? Então, muito rapidamente, atualmente o riso é definido como uma expressão psicomotora de diversos sentimentos, que se manifesta mediante a contração de músculos faciais, peitorais e abdominais, expirações curtas, mais ou menos ruidosas, e o aumento dos batimentos cardíacos. Nenhum padrão de comportamento humano é tão cheio de paradoxos quanto o riso, porque podemos rir de compaixão, de ansiedade ou alívio, de raiva ou afeição, de alegria ou frustração. Então, não se ri somente por conta de alegria. Rimos, entre outras causas, por timidez, triunfo, surpresa, cócegas, uma piada, uma situação incongruente, sentimento de bem-estar e até pelo desejo de esconder pensamentos pessoais. Rimos, inclusive, por contágio, como demonstrou um incidente ocorrido em 1962 na Tanzânia, que afetou 159 pessoas. Todas elas foram contaminadas por riso. Bom, rir compulsivamente pode vir também de variadas causas patológicas, como, por exemplo, esse neoplasma intracraniano na fossa posterior, ou, por exemplo, epilepsia associada a amartoma hipotalâmico, né, que é uma formação congênita de aspecto tumoral. Em suma, apesar de, na mídia não especializada, imperar o lugar comum, rir é o melhor remédio, nem todo riso é salutar. Segundo William Fry, que desde a década de 1960 investigou os efeitos benéficos do riso, apenas a modalidade de riso associada à alegria libera endomorfinas, além de justamente deflagrar a contração muscular, acelerar a respiração, ativar a circulação sanguínea e promover a oxigenação do sangue, a semelhança de um exercício aeróbico moderado, o que é muito recomendável para pessoas, por exemplo, acamadas. Agora, humor. Hoje em dia, é qualquer estímulo cognitivo capaz de despertar graça, divertimento, ou seja, suscitar como resposta desde um breve sorriso até uma boa gargalhada. O humor ocorre em piadas, romances, filmes, gestos corporais, caricaturas, andamentos musicais e por aí afora. O tom também é amplo. Pode ser escarnecedor, desdenhoso, zombeteiro, agressivo, ou brincalhão, compadecido, simpático, amigável. Em outras palavras, a semelhança de um prodigioso guarda-chuva, o humor hoje abarca toda sorte de modalidades sério-cômicas, jocosas e derrisórias, pertencente aos gêneros retórico, literário, cinematográfico e até musical. Bom, essa abrangência é relativamente recente, mais precisamente ela teve início em meados do século XX, com o gradual alargamento semântico do humor inglês. Surgiu a setecentista, a reboque do nacionalismo romântico, o humor inglês designa, ou designava, melhor dizendo, uma modalidade de gracejo em tese exclusiva dos ingleses. Estamos pensando em termos românticos, né? Já como o humor inglês derivou da teoria dos 4 fluidos corporais e da doutrina dos temperamentos, é uma história a ser detalhada em outra oportunidade, evidentemente. Continuando, vamos entrar direto em Aristóteles e o predicado humano do riso. Bom, eu gostaria de lembrar, eu não vou dar a biografia do Aristóteles, evidentemente, mas eu gostaria de mencionar um fato que eu acho absolutamente maravilhoso sobre o Aristóteles de Estagira.
ele começou os estudos dele com estudos anatômicos na cidade costeira de Assos e na ilha de Lesbos, que então Lesbos aqui e Assos está aqui. Foi assim que ele entrou para a área da filosofia natural, da lógica, etc. Quando ele começou esses estudos, ele chegou a fazer desenhos anatômicos, segundo eu andei pesquisando recentemente. Há obras dele que menciona desenhos anatômicos que ele teria feito, né? Bom, o que eu quero mencionar aqui também é o seguinte: quando morre Alexandre o Grande, aí dá-se a saída apressada de Atenas do Aristóteles, porque Atenas está vendo com muita suspeita o Aristóteles ter essa ligação com o Alexandre o Grande, né? Continuando, é aqui. Bom, no trabalho sobre as partes dos animais, há a seguinte passagem, que o aquecimento do diafragma afeta a sensação de maneira rápida e notável, é mostrado pelo fenômeno do riso. Pois quando os entes humanos são submetidos a cócegas, eles rapidamente começam a rir, o que ocasiona movimentos independentes da vontade. Que somente o homem afetado por cócegas deve-se primeiramente à delicadeza de sua pele e, em segundo lugar, por ser ele o único animal que ri. Quer dizer, a pretexto de falar do diafragma, temos todas essas informações. E é só isso que ele fala. Bom, alguns de vocês já devem ter ouvido sobre a máxima: o riso é o próprio do homem. Essa máxima não vem do Aristóteles, vem de Porfírio de Tiro, numa obra que é Introdução às Categorias de Aristóteles. Bom, como será visto adiante, a etologia confirmou este postulado aristotélico, que o riso é exclusivo do homem, após séculos de debate sobre a possibilidade de os macacos também serem capazes de rir. Vamos agora à definição aristotélica do ridículo e, inicialmente, quero fazer uma distinção etimológica importante. O ridículo, etimologicamente falando, ele significa o que desperta o riso escarnecedor. Já o risível vem de origem latina, o que desperta o riso em geral. Isso, pelo menos segundo a Verena Alberti, que fez um estudo bastante aprofundado a respeito. Bom, no capítulo 5 da Poética, né, a comédia é a imitação de homens inferiores. Não, todavia, toda a espécie de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina, que significa expressão anódina, quer dizer que não causa dor, e inocente, que bem o demonstra a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Então, veja, essa definição, que várias pessoas já se debruçaram a respeito, ela não é muito clara, e eu pretendo torná-la clara mais adiante. Bom, então, ela beira quase incompreensível para amadores do pensamento aristotélico, né? E é uma pena porque os especialistas, em sua maioria, se dedicam a esmiuçar questões mais sérias abordadas pelo Stagirita, né? As ideias de riso e não. Só quero voltar rapidamente essa ideia de homens inferiores. Seriam justamente pessoas... existe uma categoria aristotélica, homens superiores, seriam os heróis, homens comuns e homens inferiores, quer dizer, tem a ver com pessoas realmente que têm vícios, né? Bom,
Há pelo menos duas lendas sustentam que a biblioteca peripatética permaneceu escondida por mais ou menos uns 200 anos. Verdade ou mentira, isso não impediu que, a partir do século X latino, viessem à tona traduções da poética aristotélica, nem que mestres da oratória latina se interessassem pela natureza do risível, como veremos a seguir. Eu quero aproveitar essas imagens para mostrar o que é uma biblioteca com rolos de papiros. É um material muito frágil, então você não pode apinhar muitos rolos de papiro. Eu acho essa reprodução aqui um pouco mais cuidadosa do que essa daqui, que mostra um monte de rolos de papiros, um amontoado sobre o outro, porque vai quebrando. Olha, por exemplo, esse fragmento de papiro, como ele vai se esmiuçando. Outro dado importante, porque nós vamos falar sobre o livro 2 da poética aristotélica. Então, veja, essa ideia de livro, ela vem do seguinte fato: cada livro antigo de papiro era um rolo de papiro, né? Então, você, por exemplo, se está falando do livro 2 da poética, você está falando de um rolo de papiro que, se existiu, está perdido. Bom, vou falar rapidamente das cópias medievais, que começa justamente a partir do século X, começam a surgir, uma coisa bastante confusa, tem documentos desaparecidos no meio, supõe-se uma cópia arquetípica, mas é puro chute. Os mais importantes, porque as edições atuais da poética muitas vezes provêm de 5 manuscritos medievais, 2 gregos, um árabe e um latino. Então, tem esse Códice Parisinos, o Códice Ricardianos, que é bastante mutilado, o Códice Parisinos Arábicos, o Códice Toledanos e o Códice Etonenses. Tá? Ninguém precisa decorar isso, não vou fazer prova. Bom, na sua renomada edição da Poética, o filólogo Becker, Immanuel Becker, valeu-se de 3 manuscritos. E, aliás, é importante mencionar Becker, porque foi ele que estabeleceu as páginas, as colunas e a numeração das linhas, ainda em vigor na maioria das obras aristotélicas, né? A primeira edição em grego, acomodando 4 versões diferentes, foi a do Cassel. Publicada em 65, ela foi revisada por Taran, num estudo saído do Prelo recentemente, 2012, né? Bom, isso agora o filólogo e filósofo luso-brasileiro Eudoro de Souza, que a maioria de vocês que leram a poética provavelmente leram a tradução dele, na tradução para o português. Ele lembra que o Parisinos Grecos termina assim: falamos, pois, da tragédia e da epopeia, das causas pelas quais resulta boa ou má a poesia, das críticas e respectivas soluções. Já um manuscrito, o Ricardianos 46, ele conclui assim: dos iambos e da comédia escreverei. Escreverei está nesse sentido, porque não dá para entender o que está exatamente escrito. Tais palavras secundam a hipótese de um segundo livro, tratando em minúcia da poesia iâmbica e da comédia, e talvez uma exposição da problemática respeitante à catarse. Ou seja, é a partir justamente essa menção num manuscrito medieval que, digamos, vai confirmar ideias de alguns estudiosos de que haveria sim um livro 2 da poética aristotélica, que seria mais especificamente tratando da comédia, do ridículo. Bom, releituras do ridículo aristotélico. Nossa, como estou indo rápida, caramba. Mas é bom, vai dar bastante pergunta. Excelente. Bom, nós temos... não pulei nada? Não. Então, vamos começar
por Cícero, veja, é um grande mestre da oratória latina, ele se debruçou sobre o riso. Tem assim várias páginas no Dizer Moderno de hoje, né, onde ele trata do assunto. Ele diz: quanto à natureza essencial do riso, como é ocasionado, onde está sediado e como explode tão inesperadamente que toma posse dos pulmões, da voz, do pulso, do rosto e dos olhos, tudo isso eu deixo para Demócrito. O que ele quer dizer com isso? Porque ele está brincando, ele está fazendo uma piada. Piada à moda dos antigos, né? Que é meio diferente da gente. Bom, ele está se reportando a uma lenda que começou no século I antes de Cristo, ou antes da Era Comum, e já no século II, você vai ter com Luciano de Samosata, no século II, depois da Era Comum, Demócrito e Heráclito vão ser juntados, inclusive no Luciano de Samosata está numa peça chamada Divertidamente, Leilão de Filosofias. Quem não lê, quem ainda não leu, eu recomendo, é maravilhoso, é curto e muito divertido. Bom, Demócrito, o atomista Demócrito, ele é associado à ideia de ser um filósofo que ri, né? Essa ideia surge num tratado pseudo-hipocrático, que foi crescendo, é uma obra conjunta que foi crescendo em mais ou menos 2 séculos. Heráclito, por sua vez, ele é considerado um filósofo melancólico, que vive chorando. E a gente vai ter, começando no século XV, né, no Renascimento, essas ideias vão tomar, inclusive, a forma de pinturas. O globo representa a humanidade, aqui tem nosso Heráclito chorando e o Demócrito rindo. Esses são apenas alguns exemplos, tem muitas outras pinturas a respeito do assunto. Por exemplo, nessa Água Forte, que antigamente era atribuída ao Holler, tem esses dizeres aqui: eu rio deste mundo louco. O outro diz: mas eu choro que esses mortais débeis mentais vão manter tal caso, quer dizer, vão se preocupar em se preocupar com os bens físicos. Há várias interpretações morais, né? Releituras, interpretações, etc. Bom, Cícero também, voltamos ao Cícero. Ele vai dizer: já o campo ou a província do risível restringe-se ao indecoroso ou feio. Até aqui, ele choveu no molhado, é exatamente o que Aristóteles disse, né? Quase, exceto a palavra indecoroso. Mas ele tem mais coisas a acrescentar. As coisas mais facilmente ridicularizadas são aquelas que não provocam nem intensa repugnância, nem a mais profunda compaixão. Máculas que não são objeto de estima geral, nem de miséria, se manuseadas habilmente, suscitam o riso. Quer dizer, não é qualquer defeito, não é qualquer vício que vai despertar o riso. O orador deve evitar 2 perigos. Não deve permitir que sua troça se torne chula ou mera mímica. A preocupação do Cícero, assim como a gente verá rapidamente do Quintiliano, tanto os gregos quanto os latinos eram sociedades que tinham escravos, era uma sociedade onde você tinha que tomar cuidado de não ofender o seu igual, né? Um escravo rir do seu senhor, não sei, pode ser que ele seja condenado à morte, né?
Então, e tem toda uma preocupação nos latinos de dar nome aos diferentes tipos de brincadeiras ou xistes. Assim, por exemplo, a Mary Grant, essa velhinha fofinha aí, ela observou que Cícero usa uns 14 termos entre substantivos, advérbios e adjetivos para expressar diferentes tipos de graça, né? Não vou ler eles, mas a gente percebe uma preocupação muito grande, o que é permitido, que tipo de xiste, brincadeira, piada é possível e não é possível para não ofender. Quintiliano diz, um capítulo, imagina, um capítulo inteiro dedicado ao assunto do riso. Vê como realmente os latinos estavam preocupados com o assunto. Não penso que qualquer pessoa possa dar uma explicação adequada, embora muitos já tentaram, para a causa do riso, que é excitado não só por palavras ou ações, mas às vezes até pelo tato. Ele está evidentemente aludindo à questão das cócegas mencionada pelo Aristóteles. Ademais, existe uma grande variedade de coisas que provocam o riso. Consequentemente, a causa do riso é incerta, posto que o riso nunca está distante da derrisão. Porque, como diz Cícero, o riso tem como base algum tipo ou outro de deformidade ou feiura. Quando apontamos tal mácula nos outros, tem-se urbanitas. Olha a ideia de urbanitas. Seria, então, uma piada urbana que pode ser usada. E chama-se stultícia quando a mesma troça se volta contra nós. Bom, agora eu vou falar de um documento, o Tratado Coislianus. Na verdade, eu não sei por que apareceu aí, ele é do século, atualmente século VI ou século X. Não se sabe precisamente a data, tem estudiosos que tomam uma posição muito firme em relação a ser, por exemplo, um sumário da Poética 2, e outros falam, isso é bobagem, é uma falsificação bizantina, né? Bom, este documento, que compreende apenas 3 fólios, consta na segunda parte do manuscrito 120 dos fundos Coisliano, uma coleção de quase 400 manuscritos gregos que pertenceram ao Duque de Coislin. Essas são os 3 fólios, né? É muito interessante o documento, porque, diferentemente de muitos escritos, muitos manuscritos antigos, ele usa, inclusive, essa ideia de coluna, tem gráficos, tem desenhos. Geralmente, a maioria costuma ser texto corrido, e esse é todo diferente, né? Bom, até por volta de 1218, o manuscrito 120 estava no mosteiro de Megistes Lavra, na península do Monte Athos, que abriga cerca de 20 mosteiros ortodoxos, olha que curioso, sob a jurisdição do patriarca de Constantinopla. Deu para ver direitinho onde é que está, né? Ele estava aqui. Bom, quem primeiro chamou atenção para o Tratado Coislianus foi o classicista inglês John Anthony Cranmer. Após descobri-lo na coleção do Duque de Coislin, Cranmer publicou em 1839, quer dizer, bem recente, né? Na ocasião, propôs que o tratado fora composto por um comentador da teoria aristotélica da comédia. Janko, que já foi mencionado antes de começarmos essa apresentação, ele supõe que o Tratado Coisliniano traz apontamentos do livro 2 da Poética Aristotélica. Janko também estima que, embora o manuscrito em questão date do século X, o arquétipo do tratado em questão parece remontar ao século VI. Um trechinho desse documento. Comédia é uma imitação de ação risível e desprovida de grandeza, entenda-se nobreza.
é representada por atores e não por meio da narrativa. Tem como mãe o riso. Inclusive, a versão que eu usei aqui está disponível na internet, essa tradução. Bom, até notícia em contrário, a primeira referência à definição do ridículo na poética aristotélica data de 1499. Era um comentário intitulado sobre a Comédia de Plauto, do Piero Valla, acerca do dramaturgo romano Plauto, justamente. Apoiado na versão latina da Poética, publicada em 1498 por seu pai, o Giorgio Valla, né, era o pai, o filho sustenta que Aristóteles diz que a comédia é uma imitação do pior tipo de homem. Gente, não parece telefone sem fio? Não com respeito a todo vício, mas sim à parte ridícula da feiura. Pois o ridículo é certo defeito e feiura isenta de dor, assim como o rosto ridículo é feio sem ser dorido. Por que usei essa imagem tateando no escuro? Porque, veja, no Renascimento, começa então a surgir traduções para o latim da poética aristotélica. Mas os estudiosos, eles, assim como nós, tinham maior dificuldade de entender o que é que está escrito aqui, qual é essa definição de ridículo. Então, eles recorriam a, geralmente, Cícero ou Quintiliano. E o que é muito interessante aqui nessa situação é que, para ele discutir o dramaturgo Plauto, ele vai usar, ele está querendo usar a definição aristotélica, que é muito anterior à comédia do Plauto, né? E onde, conforme a gente vai estar vendo logo mais, inclusive é outra modalidade de comédia, é muito diferente. Mas o desespero é grande. O que Aristóteles está querendo dizer aqui, né? Bom, tem o Baltasar Castiglione, ele escreveu o a gente chama em português, foi um grande sucesso na época, né? 108 edições entre 1528 e 1616. E o livro, ou na verdade a segunda parte, é toda ela dedicada à questão do riso. E o Castiglione, então, ele leu Cícero e ele está tentando adaptar o que seria correto em termos de etiqueta, usar-se o riso numa corte, né? Diferentemente dos tempos do Cícero. E ele vai citar muito, inclusive, a mesma brincadeira que o Cícero faz, referindo-se a Heráclito, ou seja, bom, tem coisas sobre o riso que nunca saberemos, então eu deixo para Heráclito responder essa brincadeira, né? Deixa para as calendas gregas, nunca saberemos, né? E até o Castiglione, ele inclusive, ele se remete a essa brincadeira. Bom, rapidamente, propostas quentistas para o ridículo. A maioria desses autores, eles estão usando Cícero. Estão usando Cícero para tentar... alguns, inclusive, tem autores aqui, como, por exemplo, o Laurent Joubert. Laurent Joubert era um médico do século XVI. Ele não estava, ele acho que nem sabia que a poética aristotélica estava já disponível em latim. Ele usou Cícero mesmo, né? Então, dependendo, você estudando esses autores, lendo, você pode até dizer qual é a fonte que ele está usando, etc. Bom, o que eu quero mencionar aqui, que eu acho interessante, é muitos desses pensadores, eles vão distinguir riso genuíno, né?
essa ideia do riso genuíno, então, é aquele que a gente vai dizer hoje em dia que está associado à alegria. Para minha grande surpresa, eles têm autores que vão condenar o riso imoderado. Então, aquelas riso que a pessoa se solta de tanto rir, não consegue se controlar. Então, muitos autores condenam isso, porque eles estão achando que é impróprio para, digamos, na corte, e eles geralmente atribuem esse riso imoderado para os camponeses simples, né? E Laurent Joubert, é muito interessante a ideia dele, porque ele vai... é uma ideia que a gente encontra em Platão. O riso genuíno seria uma mistura de alegria e tristeza, quer dizer, dois sentimentos opostos que levam ao movimento do riso. Este é o livro que ele escreveu, é muito interessante, ele é o único autor no século XVI que vai escrever praticamente um livro inteiro sobre o riso, escrito em vernáculo em vez de latim. Né? É uma fonte, é uma mina de ouro para se entender ideias antigas e da época dele sobre o riso. Uma mina de ouro, me deliciei com esse livro. Né? Ele vai dizer, o riso verdadeiro genuíno consiste na oposição ou no embate de dois sentimentos, ficando no meio termo entre a alegria e a tristeza, cada uma das quais, quando extremadas, podem levar à perda da vida. Sim, há muitos autores antigos, Plínio Velho, ele adora contar ideias de pessoas que morreram de rir. Até tem essa expressão hoje em dia, né? Mas era literalmente as pessoas morriam de rir. Alegria muito intensa podia levar à morte, tristeza também. Olha que interessante. Então, ele vai distinguir o riso falso ou bastardo, à exceção das cócegas, que já foi mencionada lá por nosso amigo Aristóteles, provém de sortidas causas mórbidas, como, para a época dele, ruptura do diafragma, baço enfermo, desequilíbrio moral, consumo excessivo de vinho ou açafrão, e ainda a gestão de das plantas Gelotophilis e erva sardônia. Bom, Gelotophilis, literalmente, folhas do riso. Pode-se entender que é a maconha mesmo, tá? A erva sardônia tem a ver com um assunto muito interessante, que é a ideia de que haveriam, inclusive a lenda começa na Odisseia de Homero, e foi uma tradução errada, então a ideia do riso sardônico. Então, durante muito tempo foi associado a ideia dessa erva com o riso sardônico. Na verdade, no Homero tinha escrito um riso amargo, né? É outra história muito bonita. Bom, Umberto Eco, vou falar, como vocês sabem, né? Ele tratou, ele se embrenhou nessa história da possibilidade de haver uma biblioteca medieval que teria o livro 2 da poética. Agora, é interessante ler a reconstituição que ele tenta fazer, e, na verdade, ele está citando o livro 1 que nós temos, né? Bom, o riso é exclusivo do ser humano. Nós já estamos indo para o finalmente. Bom, então, há muito, antropólogos supõem que o riso deriva do comportamento entre símios denominado sorriso do babuíno, essa imagem horrorosa aqui, e significa ameaçar estranhos arreganhando os dentes. Bom, quem tem gato, cachorro, sabe que também esses mamíferos têm esse comportamento.
E a ideia seria, então, que o riso teria começado essa ideia de estou ameaçando, eu não vou querer te morder, mas eu estou te ameaçando para você vai longe, vai mais para longe, não chegar perto. A ideia é que não chegue perto, né? E esse seria um comportamento, então, que para o ser humano depois acabou virando o riso, né? Bom, dentre outros etologistas, a etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Isso inclui o ser humano, tá? Pensamento bem aristotélico. Então, o Robert Provine, ele destacou-se por lograr diferenciar o riso humano dos gritos dos chimpanzés. Ele fez vários estudos, eu assisti mais de uma apresentação dele nos Estados Unidos e ele mostrava filmes onde ele ficava fazendo cócegas em chimpanzés e eles riam adoidado, adoravam. Mas o riso deriva da capacidade de vocalizar, segundo o Provine coloca. Então, os humanos riem apenas quando eles expiram, assim como a vocalização, quando nós falamos, né? A gente não consegue inspirar e falar ao mesmo tempo. Já os chimpanzés emitem uma curta vocalização tanto na expiração quanto na inspiração. Então, seria, digamos, isso que vai diferenciar o riso humano do riso dos macacos, mas evidentemente não só isso, porque você não vai poder contar uma piada para o macaco e ele vai começar a rir, né? Bom, agora eu vou mostrar imagens da comédia Fila. Eu não sei falar essa palavra. Filiax. Estou chutando, tá? Bom, a definição aristotélica de comédia fica menos obscura graças a vasos trazendo cenas da comédia Fliax, isto é, a variedade da antiga comédia ateniana, que se desenvolveu pouco depois de 350 antes da Era Comum, na Magna Grécia, que seria, na verdade, o que a gente entende por Península Itálica. Consoante Taplin, as personagens retratadas nesses vasos são, em sua maioria, grotescas e feias. Isto ocorre não porque essas peças cômicas eram grosseiras ou primitivas, mas porque essa era a estética característica de boa parte da comédia grega, pelo menos antes de meados do século IV, antes da Era Comum. Esse é o livro onde coloca essas ideias. Em outras palavras, o grotesco era a essência da antiga comédia ateniana, melhor conhecida por meio de Aristófanes. Enquanto a tragédia ateniana dava parecer elegante e nobre, a comédia era protuberante e desrespeitosa, com uma grande ênfase nas partes do corpo que deveriam ser decentemente ocultas. Então, está muito claro aqui, isso é uma cena de tragédia e uma cena de comédia, e olha como o falo está grandemente aumentado, né? E, bom, sem falar da máscara, veja as máscaras, as pessoas são grotescas, né? Bom, esses vasos, eles revelam que o enfeiamento cômico era feito não só mediante a máscara cômica. No geral, enquanto as personagens femininas são relativamente decentes na aparência, as masculinas trazem enchimentos na barriga, nos glúteos e nos seios. Olha, que está bem claro aqui, né? Então, o que isso está significando? A pessoa é barriguda, a pessoa é glutona. Um homem com seios, então, com seios, com projeto de seio, digamos assim, significa que ele tem o vício da gula.
isso daqui vai significar que ele não era muito de se exercitar, né? E por aí vai. Bom, descalços ou com sandálias rudimentares, as personagens masculinas às vezes vestem túnicas curtas, mas sempre portam malhas visivelmente enrugadas, possivelmente representando nudez no palco. Quanto ao falo artificial, geralmente grotescamente aumentado, é uma característica quase tão definidora quanto a máscara cômica. Em suma, no entender de Taplin, a definição aristotélica do ridículo teria se inspirado na antiga comédia ateniense. Essa comédia satirizava mordazmente instituições político-sociais, enquanto a guerra do Peloponeso levava Atenas à ruína econômica, militar e cultural. Quer dizer, é importante entender, para se entender a comédia aristofênica, é importante entender o que está acontecendo em Atenas. Atenas está entrando, está definhando enquanto uma grande cidade, né? Essa comédia também ainda abusava da invectiva pessoal e desse termo ascrologia, que significa, que abarca elementos como linguagem obscena. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler Aristófanes, mas muitas comédias dele sobreviveram. Tem passagens que deixam a gente, hoje, leitor, vermelho, né? Com as palavras, a linguagem obscena que ele usa. E só para mencionar, por exemplo, o tipo de sátira que ele vai fazer, bom, durante essa guerra do Peloponeso, há muita corrupção. Tá? A corrupção não é uma invenção recente, ela é bem antiga. E uma das comédias do Aristófanes se chama, não precisa dizer mais nada depois desse exemplo, Um Deus Chamado Dinheiro. Né? Bom, eu estou terminando. Né? A grande pergunta, uma questão que eu acho importante comentar, é se o ridículo aristotélico é universal, ou seja, se a definição que ele vai dar é universal. A minha posição é que não, ela tem a ver com um período específico da história ateniana, tá? Bom, nessa obra Ética a Nicômaco, que tem várias passagens muito interessantes também sobre o riso, etc. Inclusive, tem uma passagem nessa obra que justamente fala como é impensável que um escravo vá rir do seu senhor, né? Bom, então, essa passagem, os xistes de um homem bem educado diferem dos de um homem vulgar, assim como os de uma pessoa instruída diferem dos de um ignorante. Quer dizer, essa preocupação que eu mencionei haver entre os mestres da oratória latinos, já também eles vão pegar do Aristóteles, né? Bom, isto se pode ver até nas comédias antigas e modernas. Para os autores das primeiras, a linguagem indecente era divertida. Ele está falando, então, da comédia antiga ateniense. Enquanto os da segunda, ou seja, seria a comédia mais recente, que Aristóteles chegou a assistir alguma coisa, então, esses autores, esses comediógrafos mais recentes, eles preferem insinuar, ou seja, há uma mudança dentro de Atenas da maneira como se vai fazer comédia. Bom, a nova comédia ateniense, ela vai surgir não. Segundo alguns estudiosos, as últimas comédias do Aristófanes já começam a ter alguma mudança que vai se fazer sentir muito presentemente em Menandro de Atenas.
que na verdade dele só sobrou uma peça que e olha, foi em 1958, bem recente. O que acontece? O Menandro, ele consagrou, mas a gente já vê isso acontecendo nas últimas comédias aristofânicas, personagens tipo, como o velho avarento, escravos que fazem intriga, aduladores espertalhões e toda sorte de parasitas. Menandro foi muito influente na comediografia posterior, a começar pela romana. Há, inclusive, essa imagem, que vou falar justamente do o Plauto, que é um dos grandes mestres da comediografia romana, que teria inspirado Shakespeare, e é verdade mesmo, Luís de Camões, Molière com certeza, Ariano Suassuna, isso é segundo essa estudiosa Carolina Rossetti de Toledo, que ela está preocupada em estudar a influência do Plauto no Ariano, embora eu, pessoalmente, eu acho que tem a via Molière no meio. Mas vai saber, tem que ver se ela tiver acesso a como era a biblioteca do Ariano, né? Bom, aqui eu quero mostrar, são duas representações diferentes, um é mosaico, outro é um alto relevo, que vai mostrar possivelmente retratando cenas das comédias de Menandro. A gente percebe por essas duas imagens que as roupas já são diferentes. Não é o que a gente percebe naquelas pinturas nos vasos Fliax que eu mostrei para vocês. Então, eu concluo da seguinte maneira. Diante do exposto acima, sugerimos merecer cuidado aplicar a definição aristotélica do ridículo a comédias posteriores à antiga comediografia ateniense. E com isso eu encerro minha apresentação, agradeço muito a atenção de vocês. Estamos abertos para perguntas. Diga, Salvatore. Você estava antes, Vicente? Bom, diga lá, Salvatore. Boa noite. Boa noite, em primeiro lugar, para todo mundo. Tá muito boa a sua explanação, né? Sua bibliografia também. Esses personagens tipos que falam, que se fala que aparece nessa fase da comédia grega, a mesma característica dos personagens fixos da comédia dell'arte italiana do 1700? Não, são diferentes, são diferentes. A comédia dell'arte, a Isabela, não sei se ainda está aí, ela pode até falar mais, que ela estudou o assunto, mas na comédia dell'arte você tem figuras que são da época. Então, você vai ter um médico, por exemplo, dentro da comédia dell'arte, sendo que médico é sempre uma das figuras sempre satirizadas, né? É uma tipologia bastante diferente. O que tem de curioso, e é uma coisa que eu não vejo os estudiosos falando muito, existe um escrito anônimo, não se sabe a autoria, mas acredita-se que tenha sido escrito, alguns supõem, arriscam, né? Vai lá, arrisca, que tenha sido escrito pelo discípulo de Aristóteles, aquele de Ereso. Ai, escapou o nome dele. O Teofrasto? Isso, obrigada. O Teofrasto de Ereso, né? Que foi justamente o que, quando Aristóteles sai correndo de Atenas, é ele que vai assumir a direção da escola aristotélica, né? Do liceu aristotélico. E acredita-se que ele tenha escrito essa obra,
E é muito curiosa essa obra, em inglês ela se chama Caracteres, ou seja, personagens, numa tradução, e ela justamente já vai tratar de personagens tipo. Então, se o que acho que seria interessante alguém tentar ver uma semelhança entre esses personagens tipos, ou pelo menos alguns deles descritos nessa obra, e a comédia, por exemplo, ai meu Deus, a comédia nova e talvez inclusive a comédia latina, né? Se Vera, trata sempre A Tereza pergunta se nas peças tem personagem feminina. Nas peças do Menandro, tem. Sim, tem personagens femininas, depende, mas por exemplo, geralmente quando a pessoa, às vezes a comédia nova, ateniense e a comédia latina, muitas vezes vai ter a ideia do casal romântico que vai querer escapar, ou o pai é contra o casamento. Então, a mulher tem um papel bastante importante, né? Agora, isso falando em geral, eu acho que cada comédia e o papel da mulher em cada comédia merece, em muitos casos, um estudo à parte, né? Vera, eu Oi. queria agradecer, é muito rico, muita coisa que você trouxe. Então, é preciso ainda, né, processar tanto acúmulo e reflexão. Mas eu queria aproveitar que você estuda também medicina grega e colocar uma questão meio geral a respeito de duas perspectivas diferentes. A gente pode ver o fenômeno do ridículo do ponto de vista sociológico, né? Então, o ridículo seria algo que, por assim dizer, desafia os interditos da vida social, né? Então, dá um exemplo bastante prosaico, né? A criança, quando aprende um palavrão, adora falar, porque é um interdito, né? E a gente pode ver isso também na própria comédia antiga, especialmente na velha, né? Sim. Ao passo que o ridículo, eu percebi que você também tem, e isso também está no De Partibus Animalibus, né? Opa! Está lá no Aristóteles também, tem uma abordagem que é física, né? Que é, por assim dizer, biológica. Então, eu queria saber como é que você entende essas duas perspectivas, em que medida elas são ou não são conciliáveis. Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou falando e qualquer coisa você vai acrescentando e perguntando, tá bom? O que acontece nas ideias aristotélicas, é uma ideia que a gente percebe também na arte grega, uma associação entre, digamos, o homem virtuoso, seria, digamos, em termos éticos, morais, né? E essa virtude, ela transparece, inclusive, no corpo, né? A gente percebe isso pela estatuária grega, né? Então, existe, digamos, e a gente percebe, Platão também mexe um pouco com essa questão da virtude, né? Então, e o Aristóteles, ele está trabalhando essa questão, daí que, digamos, a comédia, ela vai estar mexendo com os defeitos das pessoas, defeitos morais, não defeitos físicos, mas bom, e também explora, né, evidentemente, mas são máculas, são defeitos morais que são às vezes personificados, né, e não podem ser defeitos
muito tristes. Senão, não vai ter graça. A gente vai começar a chorar em vez de rir. Mas eu acho que eu respondi só a sua última pergunta, não a primeira. Então, eu vou fazer aqui uma comparação com a tragédia, né? Você já deve ter ouvido falar, aquele cara chamado Jonathan Barnes, né? Que é um aristotélico importante. Ele defende Não. que é um cara muito legal, um desses grandes eruditos ingleses. É o editor atual das obras do Aristóteles em inglês, ele que revisou o Ross. É um cara importante. Tá. Sinceramente, eu nem gosto muito dele, que ele tem uma visão muito logicista da filosofia, tal. Mas ele tem um texto interessante em que ele compara o conceito de catarse. Ele fala, olha, Aristóteles era filho de médico. E para ele a questão do corpo é fundamental. E catarse, os românticos alemães inventaram que era uma grande comoção social, que aquilo ali restabelecia o ethos. E ele dá uma visão que eu nem sei se é. Ela é provocativa. Ele diz, aquilo ali era uma purificação em sentido médico. Na vida social, nós carregamos muitas repressões de sentimentos de compaixão e terror. E a tragédia seria o procedimento social, com uma série de implicações, mas que teria, principalmente, como efeito a purificação desses sentimentos que estão contidos e já prejudicando até mesmo a própria estabilidade psíquica do homem, né, do indivíduo. E eu me pergunto se não há se não é possível especular um fenômeno análogo no plano da comédia. Haveria uma catarse cômica, só que de outros sentimentos, por exemplo, do sentimento do interdito, né? Nós estamos o tempo todo interditados. Por exemplo, eu caí um tijolo no meu pé, eu quero dar um palavrão e eu não posso soltar o palavrão porque eu estou numa reunião aqui com vocês, tem uma formalidade. Se a comédia não tem esse elemento de catarse, como a tragédia, mas de outros sentimentos. Sim, tem várias pessoas que se debruçaram sobre o que seria possivelmente a catarse da comédia, né? Eu, particularmente, eu acho que tem muita especulação a respeito e sem muita, digamos, fundamentação, né? Seria bom, o pessoal joga para tá lá no livro 2, mas o livro 2 é o livro 2 que a gente não tem acesso, né? Então fica aquela coisa. Eu cheguei a ler alguma coisa sobre, digamos, a catarse da comédia. Eu achei uma chatice, não me aprofundei no assunto, tá? E que não dá para saber, a gente não tem elementos, né? O Fílebo, no Fílebo, o Platão chega a mencionar alguma coisa de inveja, mas também não acho que é por aí, né? A gente tem o René Descartes, quando ele vai definir o riso, ele vai usar a ideia de... ele vai definir com 3 emoções, e uma delas seria alguma coisa semelhante a ódio. Né? Mas eu acho que é muita especulação. É um tipo da coisa que eu não arriscaria muito. Eu, pessoalmente, a minha opção, eu acho que deixa os psicólogos se divertirem, deixa os freudianos, os lacanianos, deixa eles se divertem bastante com isso. Não é a minha praia. Queria pegar um gancho nessa catarse que vocês estão colocando. Segundo, eu não sou especialista, nem filósofo, nem nada, mas o que eu sei de Asclépio e desses hospitais antigos que eram feitos, e aí eles recomendavam para as pessoas assistirem ou tragédias ou comédias como uma forma de cura,
para os seus Sim. determinados problemas. Então, eu acho uma coisa muito... por aí? Olha, o que se sabe é que nesses templos de Asclépio, né, inclusive alguns estão abertos à visitação, graças a Deus, havia um anfiteatro onde as pessoas iam assistir peças. Só que não se sabe o que era apresentado. Não descobri nenhum lugar que tipo de peça que era apresentado, né? E bom, era esse tipo de cura dentro desses grupos dos Asclépios, né? Era uma coisa ligada à religião, né? Eles eram muito cuidadosos. O que eu sei é que, por exemplo, eles não admitiam toda sorte de doente para ser tratado. O que se sabe é por quê? Porque eles então, dentro do conhecimento que havia, eles escolhiam doentes que tinham boa chance de ser curados. Então, há toda uma preocupação em relação a não macular esse tipo de cura, né? E os doentes, eles geralmente tomavam medicamentos onde eles dormiam, e o sono, supostamente, o sonho que eles tinham era analisado. Então, o pouco que se sabe é isso. Agora, eu adoraria saber que tipo de peça que era mostrada, né? Porque, de fato, tem lá anfiteatro, né? Inclusive, aquele muito lindo, relativamente bem conservado, lá em Pérgamo, né? Respondendo, eu queria acrescentar alguma coisa. Meu Deus do céu, quem foi? Vicente. Sim, o Aristóteles era filho de médico, né? Agora, um médico na Grécia Antiga é, sobretudo, um filósofo natural, né? Então, daí, provavelmente foi isso que despertou esse interesse nos animais, no reino animal em geral, né? Ele tinha um grande interesse, mas o objetivo, de fato, era conhecer o animal mais, digamos, mais aperfeiçoado, que seria o ser humano, porque ele tem a mente, tem o raciocínio, então seria o animal superior, né? Mas ele estudou, assim, os estudos que ele fez e o interesse que ele tinha em relação ao reino animal, ele estudava, assim, desde coisas minúsculas. Ele tem uma linda passagem onde ele fala que até os vermes têm coisas bonitas para apresentar. É uma coisa linda. Nos dias de hoje, a senhora falaram há pouco em tratamento. Eu conheço duas pessoas que, quando começam a rir, não param mais ou riem extemporaneamente. Isso aí precisa de um tratamento, é uma doença, tem um nome, eu não sei o que a senhora sabe a respeito. Olha, então, são várias as causas que levam as pessoas a rirem, né? Tensão nervosa, muitas vezes, ela pode ser aliviada quando a gente ri bastante. Você está muito tensa, aí tem uma piada e você ri bastante. Se não está prejudicando ninguém, não vejo por que correr para um médico. Não sei quanto chegam a rir a ponto de perder o fôlego, não sei, é uma questão a ser vista, né? Ou, pelo menos conversar com um médico sobre isso, né? Não sei o quanto está incomodando, né? Eu ouvi dizer que é uma síndrome, só não sei o nome. A pessoa deixa a gente nervosa. Estamos falando com qualquer coisa, ela larga uma gargalhada, uma risada. Durante quanto tempo? Fora de si.
Durante quanto tempo, assim, sei lá, 1 hora de risada? Não, mas fica longo. Ela, em vez de dar uma risadinha, ela ri e até ri sem propósito. Tá, isso acontece às vezes. É uma questão de tensão que é liberada, né? Eu estou vendo raio, relâmpago na sua casa. Tá, dizem aqui, anunciaram que vai haver uma tempestade. Estou em Porto Alegre. Ah, tá. Eu me afastei para fechar as janelas. Tá. O André Braga quer fazer uma pergunta. Pois não. Boa noite, Vera. Obrigado pela sua palestra interessante. Abre o vídeo. Está me ouvindo? Agora eu vi de relance. Vi de relance, alguém com terno. Então, eu queria agradecer você pela sua palestra, muito interessante, né? Eu estudo antiguidade clássica e, sobretudo, Platão, né? E tive que me debruçar, na época da pesquisa, sobre a questão do riso na República de Platão, né? Lá no livro Quinto, né? Que é um locus muito conhecido para essa questão da tensão cômica nas obras de Platão, né? O livro 5 da República. E assim, tive que investigar, assim, na verdade, meu esforço nessa pesquisa, nessa parte da minha pesquisa, foi para tentar levantar que pressupostos Platão tinha nas afirmativas que ele fazia sobre o risível nesse livro 5, né? E aí, então, assim, eu queria perguntar a você, porque tem dois pressupostos que eu percebo que aparecem lá, e que eu também identifiquei, por exemplo, no que é dito sobre a comédia no livro 1 da Poética, na retórica de Aristóteles, enfim, em outras obras clássicas também. Dois pressupostos, eu queria que você falasse um pouco sobre eles, assim, porque Platão, embora tenha esse lado que você muito bem colocou, do lado mais, vamos dizer assim, animal do riso, mais fisiológico, mas o Platão ele levanta lá um riso muito ligado às questões intelectuais do riso, né? Então, Sim. dois pressupostos, por exemplo, que ele coloca lá é o seguinte: primeiro pressuposto, uma coisa risível nesse sentido, e por exemplo, uma coisa ser contrária à expectativa, né? Ser contrária àquilo que se espera. E um outro ponto que ele coloca... Seria o elemento da surpresa. Exatamente, contrário ao que se espera, né? Isso lá no livro 5 da República, ele está querendo dizer o seguinte, que ele vai apresentar ideias sobre uma organização de uma cidade ideal, e que isso seria contrário ao que os atenienses esperariam que se falasse sobre a organização de uma cidade. Que isso vai provocar o riso, portanto. E o segundo ponto que ele vai colocar é que esses aspectos eles parecem às pessoas que estão ouvindo como sendo piores, mas isso porque elas desconhecem. Isso porque falta a elas um conhecimento sobre o que é o melhor e o pior nessa matéria. Então, está ligado também a uma questão também de uma certa ignorância sobre o que é melhor e o pior em relação ao assunto apresentado, né? Enfim, ele dá exemplos lá, né, ele dá um exemplo, por exemplo, de que quando as pessoas velhas começaram a fazer ginástica nus, todo mundo deu risada, mas depois se percebeu que era melhor fazer ginástica nu, que era bem melhor para a atividade física, e deixou de ser engraçado isso depois. Então, tem esses dois pressupostos que embora Platão não afirme como uma teoria do riso, do risível, né? Mas que a gente pode, talvez, levantar como pressuposto do risível lá na obra platônica, pelo menos no livro 5 da República. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O aspecto mais intelectual do risível. Eu admiro Platão, mas... Bom, primeiro, quem leu Platão sabe que, na verdade, ele é um grande gozador, né? A ironia platônica predomina em tudo que ele escreve. Agora, eu não me lembro de ter lido essa questão, digamos, do ridículo na República do Platão. Então, eu não posso dizer muito. Agora, o que a gente percebe em relação à questão do riso, não há um tratamento, digamos,
muito sistemático. E ele também não se interessa por isso, porque ele está interessado realmente no mundo das ideias. Então, ele não está muito preocupado com o assunto. É muito diferente da perspectiva aristotélica, né? Que é essa que eu conheço mais profundamente. Então, eu até não sei se seu trabalho está publicado, se você tem um artigo, alguma coisa, eu gostaria, inclusive, de conhecer, porque eu acho muito elogiável alguém se dedicar a ficar pensando, juntando as ideias platônicas sobre o ridículo, porque aquilo está disperso de uma maneira inacreditável. Então, meus parabéns para você sobre esse tipo de estudo, que eu acho muito árduo, muito difícil. Você deve ter que ler primeiro muitas obras platônicas para tentar achar aqui e lá alguma coisa dispersa. Eu acho que eu não vou deixar você frustrado. Não, que é isso. Obrigado. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta. E esse trabalho de ficar catando milho faz parte da gente que faz estudos clássicos, a gente está acostumado já. No caso do Platão é catar milho, meu Deus do céu. A gente tem, do Luciano de Samosata, tá publicado por um ex-professor da USP chamado Henrique Murasco. Sim, ele traduziu. Os diálogos dos mortos, mas não tem o leilão dos filósofos. Eu tenho um amigo que traduziu, mas o danado não publicou. E talvez o professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG, tenha, mas aí eu não sei. Mas eu queria dar duas dicas também. Sobre o riso de Demócrito e o choro de Heráclito, tem um sermão do Padre Vieira. Ah, sim. Né? E tem também, aí, sobre o tema do riso, de modo mais geral, tem um conto brasileiro, porque eu sempre gosto também de encontrar uma ponte com a nossa cultura, né? Tem um conto do Monteiro Lobato, muito bacana, chamado Engraçado Arrependido. Isso é uma coisa que vale a pena dar uma olhada, porque tem certas reflexões sobre o riso em geral lá. E esse sermão do Antônio Vieira é maravilhoso, hein? Muito bonito. Sim, aliás, é um sermão, mas que, na verdade, ele está ligado com um debate que teve em Roma, né? Onde ele deixou não sei a palavra, mas seria, digamos, o chefe dos jesuítas na época, lá em Roma, ele tomou o assunto mais fácil, digamos assim, e depois e nesse debate o Padre Vieira ele vai tomar outra posição, então é muito interessante, mas é por exercício de oratória, né? Agora, o que é interessante é que esse debate, ele está cercado de toda uma cerimônia. Parece que foi apresentado, inclusive, músicas. E isso é uma coisa que eu estava discutindo ontem com uma amiga, que ela trabalha com música. Eu quero ver se a gente consegue juntas, ela na parte de música, porque eu não entendo nada de música. Porque parece que, inclusive, usou-se música que era associada ao Demócrito ridente e música ao Heráclito que chora. Então, a gente está querendo ver se consegue explorar um pouco esse tipo de música na época. Foi toda uma cerimônia, uma coisa assim inacreditável. Bom, foi a Cristina da Suécia que bancou, digamos, isso daí, né? Muito legal. Como é que se chama essa do Monteiro Lobato? Se chama O Engraçado Arrependido. Tá, deixa eu anotar aqui em algum lugar, porque eu vou esquecer. Um programa na TV, muitos anos atrás, que tinha esse mesmo nome mesmo. Será que é a mesma história que foi dramatizada para a TV? Bom, eu não vou dar o spoiler, né? Eu não vi na TV, eu só li o conto. Mas a história... É o Marco Nanini, inclusive, que é o protagonista. Ah, é? Muito bom. Interessante.
o que eu posso dizer é que é um tanto trágico. Tá, é o engraçado arrependido? Exatamente. Isso não é Tá. difícil de achar, deve estar em domínio público, né? Porque a obra do Monteiro Lobato provavelmente já está toda online. Tá. Olha, o que eu posso fazer? Eu tenho, então, a versão da Loib, com digamos, as peças do Luciano de Samosata. Tá? Eu posso fotocopiar, mandar fotocopiar, ou mesmo fotocopiar, mesmo apesar com essa pandemia, essa ojeriza, algumas pessoas têm ojeriza de papel, de contaminação. Bom, imagina, se eu tivesse ojeriza de papel, eu estava perdida, não teria feito mais nada desde março. Não teria cruzado os braços. Né? Eu posso tirar um xerox e mandar para vocês. Né? É porque é uma peça curta. É uma peça bastante curta, muito, muito interessante. Eu tenho a versão da Loeb que está em inglês, grego e inglês, né? Então eu mando para vocês. Aí quem quiser se diverte. Está na internet também, tá, pessoal? No site Library Genesis para baixar no PDF. A Loeb toda está disponível. A coleção da Loeb está disponível na internet. É verdade. Bem lembrado, muito bem lembrado. E Vera, você chegou, porque esse é um assunto, na verdade, enorme, né? Como você disse em alguns momentos da sua exposição, olha, isso aqui fica para depois, tal. No plano mais contemporâneo, eu não conheço muito o assunto do riso, mas eu sei que o Kant, né, tem uma reflexão sobre o riso, tem a ver com o inesperado, né? Ele fala de uma certa quebra de expectativa categorial. Sim. Né? Aliás, eu me lembro que eu vi isso o sujeito, para exemplificar a teorização do Kant, ele fez uma piada que é a seguinte: Jesus Cristo falou, atire aquela primeira pedra quem quiser. Aí uma velhinha atrás dele atirou uma pedra. Aí ele olhou para trás e falou assim, pô, mãe, assim não é possível, tal. Porque é uma coisa que você não espera, né? E também vi o Bergson, né? O Bergson também, mas daí ele já trabalha mais a questão do interdito social, né? Como o riso está ligado a uma necessidade de equilíbrio das tensões psicológicas, né? Bom, o Kant, eu não posso dizer nada porque eu não li Kant falando sobre isso. Eu acho que os filósofos alemães falando de riso, ai meu Deus do céu, ainda mais tudo, né? No caso do Henri Bergson, o livro dele, O Riso, que é um best-seller, né? Ainda hoje, ele é dividido, ele tem duas ideias bastante diferentes. Uma delas é uma ideia muito antiga que a gente já encontra nos autores satíricos romanos, que é a ideia de castigar os costumes mediante o riso, né? E o Bergson, lá do alto do final do século XIX para o XX, está repetindo. Eu acho um escândalo. Para quem tem um pouco de conhecimento histórico, o cara está fazendo isso numa parte. Na primeira, acho que é da primeira parte. E depois, eu acho assim, e ele não dá as fontes, inclusive, né, o safadinho. Outra parte, que ele vai falar dessa questão, digamos, do mecânico flagrado no vivo, etc., né? Que tem a ver com que vai explicar o slapstick comedy, né? Aquela ideia da pessoa que cai, que bate, etc., né? Bom, o pouco que você falou do Kant, que é a questão da surpresa, quer dizer, na verdade, são várias maneiras que se pode provocar o riso. Há várias maneiras como se provocar o riso. Algumas delas remontam lá à antiguidade, né? Quer dizer, veja, bater numa pessoa
mas a pessoa não está machucada, não sangra, isso até hoje é hilário. O Chaplin explorou isso aos montes, né? Essa ideia da rapidez e ninguém sai machucado, né? Quer dizer, e há várias maneiras. Eu acho se você, no Tratado Coisliano, sob uma perspectiva da oratória, de elementos da oratória, várias maneiras de se provocar o riso também, né? Então, e o riso, na verdade, ele como a ideia que eu tinha aqui de apresentar, ele, na verdade, tem várias maneiras que se pode provocar o riso, e o riso é causado por diferentes causas também, né? Seja o riso imoderado, seja um riso supostamente mais saudável, que seria um riso que vem do prazer, da alegria, etc., né? É isso. Essas personagens do teatro, que são as personagens cômicas, sempre de alguma forma ridicularizadas, são inferiorizadas. Isso não tem a ver com o que foi mencionado no começo, não me lembro se do Aristóteles ou do Cícero, e por isso é uma mistura da alegria com a tristeza. Quem coloca essa ideia é o Laurent Joubert, um médico do século XVI, né? Ele, eu acho, muito bonita a definição dele, porque vai pegar duas emoções contrárias e vai dizer que, de um lado, a gente está com dó, isso ele lendo Cícero e também querendo se promover enquanto médico, né? Tem esse outro lado também. Então, ele trabalha essas duas emoções opostas. Então, você vai sentir tristeza porque você está diante de um vício, né? De uma coisa feia. Por outro lado, você tem alegria porque você descobre que não há exatamente alguém que está muito machucado, etc. Então, há alegria também nisso, né? Então, o Laurent Joubert que tem essa ideia. E, curiosamente, num negócio que eu estava lendo recentemente, parece que essa ideia, essa oposição de alegria e tristeza, ela ocorre também num escrito platônico. Talvez alguém mais possa acrescentar. Temos o André Braga, ele é um especialista em Platão, talvez ele possa dizer alguma coisa sobre isso, né? Eu não sei se o Laurent Joubert leu Platão, duvido. Ótimo, adoro. É para saber, porque eu vi minha professora falando antes que, na verdade, ela é muito cética em relação ao estudo do Ianco, né? Sobre o livro da Comédia Aristotélica, né? A reconstituição que ele tenta fazer. Quem se manifestou como cético? Eu não peguei essa parte, eu não entendi essa parte. Me pareceu, pelo seu comentário, que você é bastante cética em relação à reconstituição que o Ianco faz do livro 2 da Poética, né? Bom, aí que tá. Ele está querendo fazer uma reconstituição do livro 2, quer dizer, veja, só que de uma maneira bem menos divertida do que fez o Humberto Eco. Né? Então, porque eu fiz um curso muito tempo atrás sobre justamente quando esse livro apareceu no Brasil aqui. Um professor, né, botar na graduação, o professor deu um curso sobre esse livro do Ianco, né? E eu acho assim, eu pessoalmente, assim, acho interessantíssimo o trabalho que ele faz, porque ele vai comparando com outras passagens de outras obras aristotélicas e outras passagens de peripatéticos, né? E mostrando assim na consonância, mostrando assim como há ali uma harmonia muito grande de ideias. Assim. É óbvio que toda reconstituição, a gente na área da filologia está acostumado, toda reconstituição vai ser sempre carente de
de uma fundamentação real, porque a fundamentação real seria achar um papiro que tivesse lá o livro 2 da comédia. Mas assim, mas eu acho interessante o trabalho dele. Queria ouvir um pouco mais da senhora sobre isso. Olha, eu, digamos, não li toda a obra dele por conta de... porque meu doutorado foi sobre a questão do riso, né? Então, eu acabei lendo só alguns pedaços de Ianco, mas eu tenho o livro aqui. Recentemente, eu dei uma folhada aqui a colar, e ele é de uma riqueza intelectual fantástica. A gente aprende um monte com ele. E eu estou querendo ver se, bom, planos, né? O que você vai fazer no verão numa pandemia? Você vai querer ler todos os livros que você tem na sua biblioteca e que ainda não leu inteiro. Ele é um dos que está na lista, tá? Agora, a gente aprende muito com o Ianco. O gabarito intelectual dele é absolutamente fantástico. Ele, inclusive, eu acho que eu aprendi muito com ele sobre o Tratado Coisliano, por exemplo. Ele foi mais a fundo do que muitas obras que a gente encontra por aí, né? Então, vale a pena ler. Eu acho que é um livro que quem tem interesse no assunto vale a pena ler, e depois pode ter opinião. Eu acho que a ideia de, primeiro, acreditar que existiu um livro 2. Eu, pessoalmente, que li mais de uma vez a Poética, que nós temos, que sobreviveu, eu acho que não precisa de um livro 2. Para explicar. Eu acho que o suficiente já está explicado naquilo que hoje em dia a gente chama de capítulo 5, que originalmente não era capítulo 5, é uma divisão moderna, né? Eu acho que lá tem, a minha opinião pessoal, lá já tem elementos suficientes para a gente entender, sendo que a Poética Aristotélica é uma obra, ela era, digamos, uma obra muito densa, né? Concisa, ela é muito difícil de ler, é uma leitura árdua. Você começa a ler, tem que voltar, começa a ler, tem que voltar. Eu não sei o quanto da Poética, a impressão que eu tenho é que ela foi composta por 2 autores. Ela começa de uma maneira muito, muito concisa, e depois ela começa a tratar de vários assuntos relacionados à tragédia, né? De uma maneira assim muito, muito bem explicada. Então, é uma diferença muito grande entre o começo e o final da Poética. Mas eu não sou helenista, não posso... Essa é uma opinião pessoal minha. Então, eu acho que, para o que servia em termos de comédia, está lá colocado para bom entendedor. Não sei o que você acha dessa ideia, se ela é muito louca.